Estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 9. Você que tem essa possibilidade de abrir a sua Bíblia juntamente comigo nesse momento, eu peço para que você faça isso. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 9. Nós vamos ler aqui do verso 1 a seguir. Vamos lá? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Verso de número 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Verso de número 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. O tema para esse vídeo é pensando fora da bolha. Você já ouviu essa expressão? Pensar fora da bolha? É sobre isso que o Espírito de Deus ministrou meu coração e eu quero compartilhar com vocês neste momento. Pensando fora da bolha. Mas antes eu vou tomar um gole aqui da minha água e depois a gente já começa a desenrolar aqui a mensagem de hoje. Os discípulos aqui, eles estavam pensando dentro de uma bolha.
Sabe o que é você pensar dentro de uma bolha? É você ter a mesma cabeça que todo mundo tem, o mesmo raciocínio que todo mundo tem. É você ter a mesma visão. Você só chega até ali. É o que o seu líder fala, é o que as pessoas falam, é o que as pessoas pensam. E porque as pessoas pensam assim, eu também tenho que estar aqui, fechado dentro dessa bolha e pensar como todo mundo pensa, ver como todo mundo vê. E ai de mim, se eu sair de dentro dessa bolha e procurar novos horizontes, né? Mergulhar em águas mais profundas, pensar de uma forma diferente. Então, isso é você pensar dentro de uma bolha. Você está preso ali dentro daquele mundinho e você só pode pensar aquilo ali. E Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de crescer cada vez mais, tanto na graça como no conhecimento. Então, essa é a minha missão aqui. É ser uma voz do céu. E que essa voz venha gerar dentro de você um desejo de mergulhar em águas mais profundas. Em pensar não só dentro de uma bolha, mas em sair de dentro dessa bolha e buscar novos horizontes. Mergulhar no oceano do Espírito, no oceano de Deus, na presença de Deus, e buscar águas mais profundas. Porque o Evangelho é isso. Cristo, ele realizou uma libertação nas nossas vidas. Nós estávamos presos e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós estávamos numa escuridão, não tinha visão, não tinha entendimento, não tinha luz. E Ele veio. Ele veio para nos dar o entendimento. Ele veio trazer a libertação. Você é livre para pensar, para raciocinar, para receber as revelações do céu e para se aprofundar na palavra, que é um oceano que não tem fim. Amém?
Então isso é você ter um pensamento dentro de uma bolha. Você está preso ali. E você não pode pensar nada que seja fora da bolha. E aqui os discípulos estavam pensando dentro de uma bolha, que é causado pelo sistema religioso. Ah, pastor, você está falando mal das igrejas? Não, muito pelo contrário, eu aconselho você a procurar uma igreja, a ser membro de uma igreja, a estar ali frequentando uma igreja, porque isso é bênção para a sua vida. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esse sistema religioso que, ao invés de entregar uma libertação, acaba colocando a pessoa dentro de uma prisão. E ela tem que pensar daquele jeito. Ela tem que ter aquela visão, ela tem que ter aquele entendimento. Isso é uma bolha. E a pessoa acaba ficando presa dentro daquela bolha. Por exemplo, você acredita que até hoje, nós estamos aí já no ano 2025, até hoje, existem pessoas que acreditam assim de uma forma severa, acreditam plenamente, totalmente, que só existe salvação se você estiver lá na igreja que ela frequenta. A pessoa pensa ali, dentro de uma bolha, tá presa ali. E ai de você se você for falar, não, mas peraí, Jesus falou que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Não existe outro caminho para a salvação se não for por Ele, seguir Ele, estar na presença dEle. A pessoa vai entrar aqui no ouvido, vai sair pelo outro, porque ela está dentro da bolha e ela só consegue pensar naquilo ali. E aqui, Jesus, ele realiza na vida dos seus discípulos uma libertação. Uma libertação aqui, na mente, na forma de pensar, na forma de ver esse caminho da fé, esse caminho que é tão glorioso, espetacular é você caminhar com Cristo. Tem muitas pessoas que hoje, esse negócio das redes sociais, falam, eu sigo fulano, eu sigo ciclano,
Mas não tem coisa mais maravilhosa do que a pessoa ser um seguidor de Jesus Cristo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Seguir o Mestre. Ser um seguidor, um adorador, servo do Deus Altíssimo. E isso não está ligado à denominação, à religião, não. Isso é você ter um encontro real, verdadeiro, com aquele que sustenta o universo com a palma da sua mão. E você falar dentro da sua alma, é Ele que eu estou seguindo, eu estou adorando, eu estou bendizendo o seu nome. É na presença dEle que eu estou. Aí essa pessoa entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. E os discípulos aqui, eles mostraram que eles estavam dentro de uma bolha. Quando viram este cego, e eles perguntaram para Jesus, Jesus, por que esse homem nasceu assim? Os pais pecaram, ele pecou. Por quê? Porque a bolha ensinou para eles que só vai acontecer algo ruim na vida de uma pessoa se ela estiver debaixo de pecado. É exatamente como aconteceu com Jó, né? Os amigos de Jó acusavam ele. Falavam que ele tinha que se arrepender. Os amigos, em vez, né, de ir lá para estender a mão, ajudar, na verdade, eles estavam ali dentro de uma bolha, achando que o que estava acontecendo com Jó era consequência, era fruto dos seus pecados. Sendo que o próprio Deus deu testemunho de Jó, falando que ele era um homem íntegro, justo, fiel, um verdadeiro adorador. Mas tudo aquilo aconteceu na vida de Jó porque Deus tinha um propósito. Era para que se manifeste na vida dele as obras de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Exatamente o que aconteceu com esse homem que nasceu cego. Não foi fruto de pecado, não foi consequência de pecado dos pais, ou muito menos do próprio homem que nasceu cego. Isso que parecia ser algo tão terrível na vida dele, foi na verdade algo que
o nome do Senhor Deus foi glorificado e a glória de Deus se manifestou na vida dele de uma maneira gloriosa. E aqui eu já quero liberar uma profecia para a sua vida. De repente você está aí passando por momentos de dor, perdas. E você tem falado para Deus, Deus, eu tenho lutado para ter uma vida ali em santidade. Eu tenho sido fiel. E por que está acontecendo tudo isso comigo? Aleluia. Eu estou sendo uma voz do céu para a sua vida. Segura o tranco. Porque isso está acontecendo com você para que se manifeste na sua vida o poder de Deus e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida e através dessas circunstâncias, essas tempestades, vendavais, situações que você está passando, que você está enfrentando. Mas o nome dele vai ser glorificado. É só um tempo, é só um processo. São batalhas que você precisa enfrentar. Mas segura firme, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, através da sua vida. Grande vai ser o seu testemunho, assim como grande foi o testemunho de Jó. Até hoje a gente fala desse homem. Grande foi o testemunho desse cego de nascença. Causou um reboliço ali no meio daquele povo. Porque é assim que Deus faz. Ele permite, sim, um momento de tristeza, um momento em que a gente fica sem saber o que está acontecendo, né? E é bíblico, ele fala, ó, o que eu faço hoje, você não entende. Mas depois, você vai entender. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele liberta ali os discípulos não só das garras das trevas, mas Jesus também liberta eles do sistema religioso, daquele pensamento dentro da bolha. E agora eles começam a entender, opa, peraí. Então, até nas adversidades, Deus tem um propósito. Então, até nas batalhas, nas lutas, naquilo que vem contra mim, se Deus está permitindo isso, é porque Ele tem um propósito. E aí, a cruz, ela fica muito mais leve para carregar. Porque você entende que para tudo, você depende dele. Porque ele está no controle de tudo. Amém, pessoal? E agora eu quero comentar com vocês algo aqui
que na verdade não é de hoje, né, que eu venho percebendo que as pessoas elas têm muita dificuldade para pensar fora da bolha. E desde a minha adolescência eu percebi coisas dentro desse sistema religioso que era um pensamento dentro de uma bolha, que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Por exemplo, na minha adolescência, se pregava, né, ensinava severamente que os jovens ali não podiam jogar bola, praticar ali um esporte, né? Não podia assistir televisão, né? Filmes, né? E eu sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de praticar esporte, né? Sempre gostei de capoeira. E, e eu sempre fazia essas coisas sem ter nenhum tipo de peso na consciência, porque eu entendia que Deus não estava nessas coisas aí, né? Que Ele nos libertou. Era como você convidar uma pessoa para frequentar uma igreja, mas ao mesmo tempo você está convidando ela para estar dentro de uma prisão, onde você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, você não pode isso, não pode isso, não pode isso. Então não é de hoje que eu venho percebendo que é necessário uma libertação aqui. A pessoa sair de dentro daquela bolha e entender que servir a Deus é você viver uma libertação, é você sair, sim, da escuridão, das trevas, e você andar na luz, mas em todos os sentidos, né? Você ter a sua casa limpa, você ter a sua mente sadia, né? Você entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu falo algumas coisas aqui que pessoas que ainda estão dentro da bolha criticam, né? Mas eu já fui muito bem moldado, preparado por Deus, né, para não me preocupar com isso. Mas cabe a mim fazer aqui a minha parte para tentar fazer com que as pessoas tenham um pensamento fora da bolha. Acho que deve estar aí com uns 4 vídeos atrás, mais ou menos, 4 ou 5 vídeos atrás, eu comentei aqui, né, eu dei um conselho sobre o casamento, né,
que, ao meu ver, o melhor regime, né, ali a ser escolhido é o de separação de bens. Porque já que você está indo para um casamento, que é algo tão sério, né? E eu acredito que deve ser porque você ama a pessoa. Você quer honrar, respeitar, amar, né? Cuidar, construir uma vida ao lado da pessoa porque você ama a pessoa. E não o que ela tem, né? Então eu aconselhei aqui que isso deve ser muito bem conversado, né? Analisado, para vocês começarem com o pé no chão, né? Entendendo que o amanhã não pertence a nós. Então o que é isso? É você pensar fora da bolha. E aí teve, teve gente que até me bloqueou. Ai, Jesus, tomar minha, deixa eu tomar minha água aqui. Dá uma licencinha. Aí teve gente que até me bloqueou. Porque aonde já se viu, né? Então fica com aquele pensamento ali dentro daquela bolha. E tem que ser do jeito deles, tem que ser do jeito que eles pensam. E essa semana a gente foi surpreendido aí com uma notícia muito triste, né? Do empresário lá, o Eli, né? Que acabou perdendo, né, a própria vida por situações ali dentro do seu casamento, né? E vocês já estão aí por dentro da história, eu não preciso me aprofundar muito aqui. E tudo pessoas que estão dentro da igreja, né? E dos motivos ali mais forte, né? Que levou esse homem a entrar no desespero tem a ver com bens materiais. Então é isso que esse sistema causa na mente, na cabeça das pessoas. Então, a gente tem que analisar, a gente tem que pensar fora da bolha. A gente tem que entender que o amanhã não pertence a nós. De repente, o amanhã surge com uma situação desagradável. E aí? Como é que fica? Onde que você vai viver? Onde que você vai morar? E aí, o financeiro, como é que fica? Então, vamos pensar fora da bolha.
e sempre buscando a revelação na palavra. Oh, aleluia! E o que eu estou falando aqui, o que eu estou entregando para vocês aqui é algo que vale muito mais do que o ouro e a prata. É. Às vezes as pessoas falam para mim assim, mas pastor, você tem que convidar o povo a compartilhar os vídeos, a curtir, né? O meu alvo aqui não é ter multidões, não é ter tantos inscritos, seguidores, não. Porque o que eu entrego aqui é algo que vale mais do que o ouro, do que a prata. Então, o que eu quero aqui é pessoas que verdadeiramente entendem que isso aqui é valioso demais. Tem muito valor. Isso aqui vem do céu. Isso aqui é revelação de Deus. E se eu conseguir alcançar uma única pessoa que entender que isso aqui é bênção para a vida dela, eu já cumpri o meu chamado. Então eu não estou preocupado com números. Eu estou preocupado em alcançar uma alma, mas que essa pessoa seja impactada pelo poder de Deus. Aí eu já cumpri o meu chamado. E esses dias eu recebi mais uma crítica porque eu gosto muito de poesia, né? Eu gosto de ler poesia, eu gosto de escrever poesia. E nas poesias que eu escrevo, eu coloco sempre uma música ali de fundo, né? E às vezes eu coloco do meio gospel, né? E às vezes eu coloco uma música romântica, internacional, que foi exibida em algum filme, né? Que nem aquela música do Edward e da Bella, né? No filme Crepúsculo. Uma música romântica, né? E eu faço a poesia ali e coloco a música. Nossa, mas pastor, que negócio é esse? Ficar aí colocando música do mundo? Então quer dizer que se não é ali um cantor evangélico, né, que está cantando, se não é um autor ali evangélico, né, que fez a letra, que escreveu, ou seja, se não é alguém do meio evangélico que criou aquilo, que fez aquilo e tal, aí é do mundo, né? Aí, meu Deus do céu. Agora, você percebe como que a mente da pessoa tá ali fechada dentro de uma bolha? Porque se a gente for levar para esse lado aí, então aí boiou. Como diz o meu amigo o Rafinha, né? O Rafa,
Aí molhou. Né? Rafa, um abraço aí. Deus abençoe. Imagina você ter que ir lá no mercado, né? Você vai comprar lá um feijão, né? Você tem que ver se aquele feijão ali é evangélico ou não, né? Se ele foi plantado ali numa terra que o dono daquela terra ali era evangélico, né? Ou não, senão você vai estar comprando aí um feijão do mundo. Né? Então você percebe o tamanho da ignorância, né? Então eu não posso ir no cinema assistir um filme porque os produtores ali, né? Os atores, todo mundo que está ali não é evangélico. Então eu não posso ir num shopping, né? Porque o dono do shopping lá não é evangélico. Eu tô indo em um shopping do mundo. Então, umas coisas que não tem cabimento. Mas assim, graças a Deus, Deus me deu muita maturidade, né? Para não ligar para essas coisas, eu vou continuar fazendo aí as minhas poesias, né? Colocando lá a música que eu achar melhor, que se encaixa, né? Naquela poesia, eu vou estar colocando, né? Coloquei aí do filme Crepúsculo, né? Na próxima eu acho que eu vou colocar do Titanic, né? E por aí vai. Tá bem, pessoal? Já deu aqui o nosso horário. Espero que esta palavra tenha abençoado você, sua casa, sua família. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deus abençoe poderosamente. Forte abraço. Até a próxima.